3 já encheu salas de estar de risos graças aos seus personagens simpáticos e mal-entendidos, hilários marcando presença na memória dos espectadores. Ao longo das décadas de 1970 e 1980. No entanto, por trás do glamour havia tragédias de cortar o coração. Acidentes horríveis e doenças fatais que ceifaram a vida de muitas estrelas queridas. Vamos dar uma olhada em suas histórias comoventes e relembrar o legado que deixaram para trás. Não esqueça de curtir e se inscrever. Vamos ver. Susan Somers, como Chrissy Snow. Nascida em 16 de outubro de 1946 na Califórnia, Susan Marie Somers tornou-se o rosto da televisão americana no final da década de 1970, com seu papel como a charmosa e engraçada Chrissy Snow na série Tress Company de 1977 a 1981, entre 31 e 35 anos. Suzanne cativou os americanos com sua beleza radiante e seu encantador senso de humor. Mas por trás daquele sorriso doce esconde-se um passado conturbado e uma vida cheia de reviravoltas dolorosas. Suzanne cresceu em uma família pobre da classe trabalhadora com um pai alcoólatra e abusivo. Aos 17 anos, depois que ele rasgou seu vestido de baile e a humilhou, ela retaliou batendo nele com uma raquete de tênis. Um momento crucial que lhe deu força e resiliência. Aos 19 anos, casou-se às pressas devido a uma gravidez não planejada e divorciou-se logo em seguida. Vivendo na pobreza, foi presa por fraude de cheque. Para pagar as contas médicas do filho ferido, posou seminua no início da carreira e essas fotos foram publicadas pela Playboy sem o seu consentimento depois que ela se tornou uma estrela. Mas o maior choque veio em 1980, quando Suzanne exigiu salário igual ao de John Ritter na série The Tress. A ABC recusou e, em retaliação, cortou seu papel isolando-a e, por fim, demitindo-a. Antes uma das estrelas mais brilhantes da televisão. Suzanne acabou sendo colocada na lista negra. Anos depois, ela admitiu que a luta pela igualdade de renda havia prejudicado sua carreira na televisão na época. Ela fez um retorno retumbante na década de 1990 com a sitcom de sucesso Step by Step, e mais tarde reinventou-se como empreendedora e escritora de saúde no entanto, sua defesa de tratamentos alternativos contra o câncer, particularmente a terapia hormonal bioidêntica, atraiu duras críticas da comunidade médica. Suzanne, no entanto, permaneceu firme em sua crença na medicina holística, mesmo que isso possa ter acelerado sua morte trágica em 2000. Ela foi diagnosticada com câncer de mama. Após cirurgia e radioterapia, ela recusou a quimioterapia, o que gerou polêmica. Embora tenha vivido mais 23 anos, o câncer retornou no início de 2023. Ela faleceu pacificamente em sua casa em Palm Springs em 15 de outubro de 2023, apenas um dia antes de completar 77 anos. Na época de sua morte, Suzanne Somers tinha uma fortuna estimada em US 100 milhões, refletindo sua perseverança e capacidade de construir seu império contra todas as probabilidades. John Ritter, como Jack Tripper. Jonathan Southworth. Ritter, nascido em 17 de setembro de 1948, tornou-se um nome. Conhecido entre milhões de telespectadores americanos por seu papel como Jack Tripper na sitcom Three's Company, ele tinha apenas 28 anos. Quando interpretou o papel de 1977 a 1984, um estudante de culinária desajeitado, porém charmoso, que constantemente se metia em situações absurdas enquanto morava com 2 colegas de quarto, seu talento cômico magistral e seu carisma natural o tornaram um ícone adorado da comédia televisiva americana. Mas além dos holofotes, a vida de Ritter foi cheia de surpresas sombrias. Desde a infância, ele lutava contra um defeito visual chamado
coloboma no olho direito que afetava gravemente sua visão. No entanto, ele superou todas as dúvidas e nunca vacilou em sua paixão pela atuação. Seu caminho para o sucesso não foi fácil e o preço da fama foi alto. Seu casamento com a primeira esposa, Nancy Morgan, desmoronou depois de quase 20 anos e sua agenda de trabalho exigente o deixou física e mentalmente exausto, em 11 de setembro de 2003. Durante as filmagens de Eight Simple Rules nos estúdios Walt Disney, John desmaiou repentinamente devido a fortes dores no peito. Inicialmente diagnosticado com um ataque cardíaco, os médicos iniciaram o tratamento, mas seu estado de saúde se deteriorou rapidamente. Às 20 km, 2h48 daquele mesmo dia, ele faleceu aos 54 anos. A verdadeira causa da morte foi dissecção aórtica. Uma condição perigosa e frequentemente diagnosticada erroneamente que lhe tirou a vida apenas 6 dias antes de completar 55 anos. A morte repentina de Ritter chocou Hollywood. Seus colegas ficaram profundamente tristes. Sua parceira de longa data, Joyce DeWitt, o descreveu como inesquecível e querido. Os episódios finais que dirigiu foram dedicados a ele e toda a direção de Eight Simple Rules mudou com sua morte. Na época de sua morte, o patrimônio líquido de John Ritter era estimado em US 20 milhões. Um testemunho de uma carreira construída com coração, humor e dedicação inabalável à sua arte. Don Knotts, como Ralph Furley. Don Knotts, nome verdadeiro. Jesse Donald Knotts, nasceu em 21 de julho de 1924 em Morgantown, Virgínia Ocidental. Aos 55 anos, juntou-se ao elenco da popular sitcom Three's Company, 1979-1984. Interpretando o excêntrico, confiante, extravagante e autoproclamado playboy e proprietário de terras, Ralph Furley. Este papel lhe trouxe uma nova geração de fãs após sua lendária participação no The Andy Griffith Show na década de 1960 no Moquitenoe. Entanto, por trás de seu rosto sorridente, escondia-se uma vida marcada por profundas cicatrizes emocionais e doenças crônicas. Nascido na pobreza, Don cresceu com um pai que sofria de esquizofrenia e ameaçava os filhos com facas. Ele vivia com medo constante, tornando-se uma criança tímida e retraída. Aos 13 anos, seu pai faleceu, deixando Don com problemas emocionais que carregaram esse fardo pelo resto da vida. Apesar de trazer alegria a milhões, Don Knotts sofria de ansiedade e depressão severas. Isso teve um impacto profundo em seus relacionamentos, pessoais e profissionais. Seus 2 casamentos com Catherine Matz e Laura Lee Schuckna terminaram em divórcio em grande parte devido às suas oscilações de humor e constantes problemas de saúde. Embora seus amigos o chamassem de playboy, Don nunca encontrou a felicidade duradoura no amor. Na velhice, ele lutou contra câncer de pulmão e pneumonia crônica. Sua visão piorou significativamente devido à degeneração macular que o levou à cegueira quase total. Embora tenha continuado a trabalhar principalmente dublando filmes de animação como Chicken Little 2005 e Air Buddies 2006, Don gradualmente se retirou da vida pública. Faleceu em paz em 24 de fevereiro de 2006, no Cedars Sinai Medical Center em Los Angeles, aos 81 anos. Na época de sua morte, o patrimônio líquido de Don Knotts era estimado em US 20 milhões, acumulado ao longo de uma carreira de 50 anos na televisão, no cinema e na publicidade. Audra Lindley, como Helen Roper. Audra Lindley, nascida em 24 de setembro de 1918 em Los Angeles, tornou-se um ícone da televisão por seu papel como Helen Roper, a esposa espirituosa, porém frustrada nas séries
Three's Company, 1977 mil. 979 e The Ropers. Nesse papel, aos 59 anos, ela incorporou uma personagem ao mesmo tempo engraçada e profunda. Uma mulher presa em um casamento sem amor, que suspira pela indiferença do marido ao mesmo tempo em que revela um mundo profundo, rico e emocional por trás de sua peruca cacheada e seu encolher de ombros cansado. Características da série. A carreira de Lindley não foi fácil. Ela deixou os palcos para criar 5 filhos, lutando para conciliar a vida familiar com suas ambições artísticas. Seu primeiro marido, Hardy faleceu em 1970, deixando-a como mãe solteira e com pesadas responsabilidades. Seu segundo casamento com o ator, James Whitmore, parecia um recomeço, mas terminou em divórcio em 1979, mesmo ano em que ela deixou The Ropers. 2 casamentos fracassados e o fardo da maternidade solteira cultivaram uma resiliência acompanhada de uma tristeza silenciosa. Seu auge chegou tarde e durou pouco. Apesar de uma indicação ao Globo de Ouro por sua interpretação de Helen Lindley, atuou, principalmente em papéis coadjuvantes, muitas vezes interpretando mães solteiras ou idosas, esquecidas pelo tempo. Essas cenas refletiam sua própria realidade enquanto lutava silenciosamente contra a leucemia no final da década de 1970. Apesar da saúde debilitada, ela continuou trabalhando até o fim, enquanto se preparava para filmar um novo episódio da sitcom. Sybil, ela foi internada no Hospital Cedars-Sinai e nunca mais voltou ao set. Audra Lindley faleceu em 16 de outubro de 1997, aos 79 anos. Suas cinzas foram sepultadas ao lado de seus pais no cemitério Woodlawn, em Santa Mônica. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US$ 3 milhões, uma quantia modesta que reflete uma longa carreira repleta de papéis de atriz, embora nem sempre com reconhecimento. Norman Fell como Stanley Roper. Norman Fell, nascido Norman Noah Feld, em 24 de março de 1924 na Filadélfia. Tinha 53 anos quando estrelou como Stanley Roper na comédia de sucesso 3 é Demais, 1977-1979. Ele era um proprietário de terras, conservador e exigente, que evitava o afeto de sua esposa Helen, mas sempre encantava o público, com sua carranca voz seca e sarcástica, e seu andar característico e gingado, no entanto fora dos holofotes. A vida de Norman Fell era repleta de solidão e dor. Ele teve 3 casamentos, nenhum dos quais durou. Seu primeiro casamento com Dolores Picos terminou depois de apenas 4 anos. Seus 2 casamentos seguintes foram curtos, embora ele tenha tido 2 filhas com sua segunda esposa e adotado um filho com a última. Embora Norman tenha levado milhões de pessoas ao riso nas telas na vida real, ele era quieto, reservado e distante das pessoas mais próximas, uma brecha que a fama não conseguiu preencher. Anos mais tarde, sua saúde começou a piorar. No Dia de Ação de Graças de 1998, Norman ficou tão fraco que não conseguia sair da cama. Após ser hospitalizado, foi diagnosticado com mieloma múltiplo, uma forma grave de câncer de medula óssea incurável para sua idade. Em menos de 3 semanas, sua doença progrediu rapidamente e ele faleceu em 14 de dezembro de 1998 no Country House Motion Picture and Television Hospital, em Woodland Hills, Los Angeles. Na época de sua morte, o patrimônio líquido de Norman Fell era estimado em US$ 5 milhões, refletindo uma longa e histórica carreira que abrangeu de 11 homens e um segredo. Primeira Noite de um Homem,
e culminou em seu papel vencedor do Globo de Ouro como Lana Shields em 3 é Demais. Peter Mark Richman, como Pastor Snow. Peter Mark Richman nascido, Marvin Jack Richman, em 16 de abril de 1927 é mais conhecido por seu papel como Pastor Luther Snow, pai de Crazy Snow, na sitcom Three's Company. Surgido no final da década de 1970, quando Richman tinha entre 50 e 53 anos, seu personagem pastoral oferecia um forte contraste entre sua moral rígida e o estilo de vida livre da geração mais jovem, criando momentos ao mesmo tempo engraçados e instigantes. Poucas pessoas sabem que antes de se tornar uma das figuras mais reconhecidas da televisão americana, com mais de 130 papéis em seu currículo, Peter era farmacêutico. Ele assumiu a profissão a conselho do irmão após a perda do pai aos 16 anos. Mas os holofotes o levaram para uma direção diferente de participações especiais na televisão à Broadway e dezenas de aparições no cinema. Embora nunca tenha alcançado o auge da fama, manteve-se uma figura estável por mais de meio século, aparecendo em séries como Dinastia Santa Bárbara, Jornada nas Estrelas, A Nova Geração e inúmeras outras séries populares, longe dos holofotes. No entanto, Peter Mark Richman viveu uma vida modesta, em grande parte livre de escândalos. Em 1953, casou-se com sua única esposa, a atriz Helen Landis, e permaneceu com ela pelo resto da vida. Tiveram 5 filhos, incluindo o renomado maestro Lucas Richman. Nos últimos anos, afastou-se gradualmente da vida pública com a saúde debilitada pela idade e problemas cardíacos, embora mantivesse a presença de espírito, frequentemente escrevendo roteiros e discutindo arte com amigos próximos. Peter Mark Richman morreu em 14 de janeiro de 2021 em Woodland Hills, Califórnia, aos 93 anos. Seu patrimônio líquido é estimado em US$1 milhão. Um valor modesto, mas que reflete o estilo de vida simples que ele escolheu. Don Porter, como tio Fremont Tripper. Don Porter nasceu em 24 de setembro de 1912 em Miami, Oklahoma. Entre os 65 e os 68 anos, ele apareceu na série Three's Company, interpretando Fremont Tripper, tio de Jack Tripper, em um papel breve mas memorável. Sua presença digna e sua voz profunda e calorosa causaram uma forte impressão mesmo em um único episódio. No entanto, por trás dessas atuações refinadas, escondia-se uma vida tranquila, repleta de altos e baixos. Don mentiu sobre sua idade para se juntar à Guarda Nacional de Oklahoma aos 14 anos. O primeiro sinal de que sua vida seria cheia de desafios. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele não portava arma, mas serviu como fotógrafo de combate, capturando momentos de vida e morte nas linhas de frente. Após a guerra, ele migrou para o teatro e depois para a televisão, aparecendo em mais de 200 peças e dezenas de programas de televisão por quase 50 anos. Seu casamento com a atriz Peggy Converse durou décadas, mas teve seus efeitos negativos. Sua carreira agitada o mantinha frequentemente longe de casa, e mais tarde, ele admitiu que sacrificou muitas coisas que eram preciosas para mim, apenas para estar sob os holofotes. Quando Don completou 80 anos, sua saúde começou a se deteriorar, ele desenvolveu doenças cardíacas e sofreu uma série de ataques cardíacos leves até que finalmente ficou impossibilitado de atuar. Ele faleceu em 11 de fevereiro de 1997, em sua casa em Beverly Hills, aos 84 anos. A causa da morte foi determinada como doença cardíaca e complicações relacionadas à idade. Seu patrimônio líquido foi estimado em US$2 milhões, proveniente principalmente de seu trabalho na Broadway, televisão e cinema.
Irene Tedrow, chamada Martha. Irene Tedrow nasceu em 3 de agosto de 1907. Ela tinha 72 anos quando interpretou Martha no episódio de 1979 de Three's Company, The Older Woman. Embora fosse um papel coadjuvante, ela personificava uma personagem profundamente humana, uma mulher idosa, séria e experiente com uma solidão profundamente oculta que refletia sua própria história. A vida pessoal de Irene não foi fácil. Ela se casou com William Kent, um homem que havia fugido da Alemanha nazista em busca de liberdade nos Estados Unidos. Embora o casamento não tenha sido escandaloso, também atraiu pouca atenção pública. Eles tiveram 2 filhos, Roger, e Enid e Irene frequentemente precisava deixar sua felicidade pessoal de lado para se dedicar à arte. Ser mãe e provedora de uma indústria tão exigente teve um preço alto para ela, especialmente porque era conhecida principalmente por papéis coadjuvantes. À medida que envelhecia, Irene começou a sentir fadiga profissional em 1989 sofreu um derrame, uma reviravolta cruel do destino que encerrou sua carreira de atriz. Pelos 6 anos seguintes, ela viveu bem lidando com os efeitos persistentes do derrame e com o isolamento que muitas vezes advém de ser ignorada por uma indústria que antes a valorizava. Apesar de seus sacrifícios e contratempos, Irene conquistou um lugar em sua memória em inúmeros papéis. Coadjuvantes de Dennis o Pimentinha a Perry Mason, e é particularmente lembrada por sua interpretação da avó de Eleanor Roosevelt em Eleanor. E Franklin, pela qual recebeu uma indicação ao Emmy aos 69 anos. Seu patrimônio líquido é estimado em US 1 milhão. Uma quantia modesta considerando uma carreira de mais de 60 anos. Em 10 de março de 1995, Irene Tedrow faleceu aos 87 anos, vítima de complicações após um derrame sofrido anos antes. Ela deixou um legado de atuações comoventes que refletiam as personagens que interpretava, tenazes, tranquilas e implacáveis. Robert Mendon, como James Bradford. Robert Mendon, nascido em 2 de fevereiro de 1932, tinha 52 anos quando estrelou o filme 3 é Demais de 1984. Ele interpretou James Bradford, um pai conservador e rico que desaprova o relacionamento da filha com Jack Tripper. Embora a série tenha durado apenas uma temporada, Mendon provou mais uma vez que um ator experiente pode transformar um personagem coadjuvante em um personagem inesquecível. Na realidade, porém, sua vida foi uma longa e silenciosa batalha contra um inimigo invisível: o câncer. Mendon escondeu seu diagnóstico por anos. Ele nunca revelou o tipo exato de câncer, optando por um tratamento discreto, retornando a participações especiais ocasionais em Star Trek Days of Our Lives e General Hospital. Amigos e colegas relataram posteriormente que Mendon passou por vários períodos de remissão. Ele faleceu em Los Angeles em 29 de abril de 2018 aos 86 anos. A vida pessoal de Mendon foi caracterizada por uma piedade extraordinária de 1963 até sua morte. Ele foi casado com a psicoterapeuta Sherry Dixon. Por mais de meio século, eles mantiveram um casamento discreto e reservado. Mas essa privacidade também significava que ele viveu e morreu em silêncio. Após sua morte, seus restos mortais foram cremados em uma cerimônia privada. Embora nunca tenha alcançado o auge da fama, Robert Mendon deixou para trás uma fortuna estimada em US 5 milhões, em grande parte proveniente de papéis de longa duração na televisão como soap e turnês teatrais nacionais. Anne Wedgeworth, nascida em 21 de janeiro de 1934 no Texas, foi uma atriz brilhante e
carismática que ganhou fama por seu papel como Lana Shields, uma mulher idosa, viúva e corajosa na série de televisão Three's Company. Ao se juntar ao elenco em 1979, aos 45 anos, ela trouxe uma nova feminilidade ao filme, confiante, madura e intransigentemente emotiva. No entanto, o papel desencadeou uma série de tensões nos bastidores. Fora das telas, a vida de Wedgeworth também era turbulenta. Seu primeiro casamento com o ator Rip Torn terminou em divórcio após 6 anos, deixando-a com uma filha. Mais tarde, casou-se com o diretor Ernie Martin e teve outro filho, mas sua vida pessoal permaneceu reservada e reservada. Embora tenha evitado escândalos, o estresse do trabalho contava uma história diferente. Seu papel como Lana foi abruptamente cancelado. Após apenas 9 episódios revelando uma dura realidade, até mesmo uma atriz vencedora do Tony pode ser descartada sem explicação. Wedgeworth admitiu mais tarde que solicitou sua demissão porque sua personagem estava se tornando cada vez mais marginalizada. Com o tempo, sua carreira se concentrou em papéis coadjuvantes como mães, tias e idosas, embora ela sempre tenha dado profundidade a cada um deles. No entanto, uma doença crônica que ela nunca reconheceu publicamente a forçou a se aposentar. Ela passou seus últimos anos em uma casa de repouso em North Bergen, Nova Jersey, longe dos holofotes e do público que um dia a amou. Ao falecer em 2017, aos 83 anos, Anne Wedgeworth partiu discretamente deste mundo. O patrimônio líquido de Anne Wedgeworth ao final da vida é estimado em apenas US. $1 milhão. Um testemunho de sua ilustre, porém pouco conhecida carreira. Fran Ryan, como Grace. Fran Ryan nasceu em 29 de novembro de 1916 em Los Angeles. Ela tinha 65 anos. Quando se juntou à Three's Company em 1981 como Grace, embora tenha aparecido em apenas um episódio, Fran deixou uma impressão duradoura com seu charme natural, comportamento direto e sagacidade, inconfundível, que se tornaram marcas registradas de sua carreira de mais de 50 anos. Mas por trás dessa imagem de avó divertida, havia uma série de tragédias comoventes que comoviam qualquer um. Em 1949, Fran casou-se com Walter Kenneth Wayne. 2 anos depois, grávida do primeiro filho, recebeu a notícia da morte do marido em um acidente de avião. Superando a dor de criar os filhos sozinha, Fran tentou reconstruir sua vida e se casou novamente com Howard Schaefer em janeiro de 1953. No entanto, o destino se mostrou cruel. Howard morreu em um misterioso acidente de avião no Oregon poucos meses depois. Os destroços permaneceram desaparecidos por 15 anos, e quando finalmente foram encontrados, não havia corpos, apenas itens pessoais como um sapato, vários pentes e um par de óculos. Apesar dessas perdas trágicas, Fran Ryan continuou sua carreira de atriz, conseguindo mais de 30 papéis na televisão e no cinema de Gunsmoke Days of Our Lives e Green Acres, a dublagens em séries de animação como Hong Kong Phooey. Ela acumulou um patrimônio líquido de US. $1 milhão, em grande parte devido a décadas de trabalho no cinema e no teatro. Fran Ryan faleceu em 15 de janeiro de 2000 aos 83 anos, vítima de doença pulmonar obstrutiva crônica. Suas cinzas foram sepultadas ao lado do caixão de sua mãe no cemitério do Santo Sepulcro da família em Hayward, Califórnia, em 2004. Dick Sargent, como Lloyd Cross. Nascido Richard Stanford. Cox, em 19 de abril de 1930 na Califórnia. Dick Sargent apareceu na série de televisão Three's Company como Lloyd Cross aos 47 anos.
Essa pequena participação especial ainda o marcou profundamente. No Pandy. Entanto, os espectadores o lembram mais como o segundo Darren Stevens, na série clássica A Feiticeira, onde substituiu Dick York de 1900 e Bond, 69 a 1972, com seu sorriso gentil e sagacidade. Inata tornou-se uma figura querida na televisão americana na década de 1970. Mas nos bastidores, a vida de Dick Sargent foi repleta de dor e perda. Por mais de 20 anos, ele morou com uma parceira de longa data, cujo nome nunca foi revelado, até que a tragédia aconteceu em 1979, quando sua parceira morreu repentinamente de uma hemorragia cerebral. A perda mergulhou Sargent em depressão, embora ele tenha mantido sua dor em segredo e continuado sua carreira, apoiando discretamente causas beneficentes. Em 1991, apesar do preconceito social persistente, ele se assumiu publicamente gay, uma atitude ousada que visava conscientizar os jovens LGBTQIA de que não estavam sozinhos. "Sou um modelo a ser seguido", disse ele certa vez brincando, mas com sinceridade. Em 1989, foi diagnosticado com câncer de próstata. Apesar do tratamento intensivo, a doença continuou a se espalhar silenciosamente. No início de 1994, sua saúde havia se deteriorado significativamente. Ele faleceu em 8 de julho de 1994, aos 64 anos. Seus restos mortais foram cremados, completando uma jornada que o público conhecia apenas brevemente. Seu patrimônio líquido na época era estimado em US 1 milhão, proveniente principalmente de seu papel na série Apaixonando-se por uma Bruxa, outras aparições na televisão e comerciais. Eles nos lembram do legado inesquecível que essas estrelas deixaram. Quais momentos do cinema são mais memoráveis para você e quais atores ainda ocupam um lugar especial no seu coração? Compartilhe suas impressões e preste homenagem a eles, seguindo-os para não perder mais histórias emocionantes.